Você já parou para pensar o que aconteceria com seu corpo se você ficasse 30 dias sem consumir açúcar? Parece impossível? Pois saiba que o brasileiro consome, em média, 80 gramas de açúcar por dia, o que equivale a mais de 4 vezes o recomendado pela Organização Mundial da Saúde. E o pior, o açúcar está escondido em alimentos que você nem imagina, como pão, molho de tomate e até iogurte natural. Mas o que pouca gente sabe é que apenas 30 dias sem açúcar podem transformar completamente o seu corpo e o seu cérebro. Estamos falando de mais energia, menos inflamação, mente mais clara e até reversão de pré-diabetes. Se você se preocupa com sua saúde, longevidade e bem-estar da sua família, este vídeo é para você. Curta o vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber conteúdos valiosos como este. E já comenta aqui embaixo: você conseguiria ficar 30 dias sem açúcar? Me conta, quero saber. Nos 2 primeiros dias sem açúcar, seu corpo entra em modo de abstinência. Sim, abstinência como se fosse uma droga. E de certa forma, é. Estudos mostram que o açúcar ativa as mesmas regiões do cérebro associadas à recompensa, prazer e vício. Ao retirar essa substância, o corpo reage com dores de cabeça, irritabilidade, desejo incontrolável por doces, fadiga e desânimo. Isso acontece porque o açúcar provoca picos de dopamina, o neurotransmissor do prazer. Quando o corpo não recebe esses picos, ele entra em crise. É como se o cérebro dissesse: cadê minha dose diária? Muitas pessoas desistem nesse estágio, achando que estão piorando. Mas a verdade é que essa fase é passageira e absolutamente necessária para a limpeza do organismo. Aqui vai uma dica: beba muita água e aumente o consumo de fibras e proteínas. Isso ajuda a controlar a fome e estabilizar o humor. Você já sentiu essa abstinência quando tentou cortar açúcar? Comente aqui embaixo. Sua experiência pode ajudar outras pessoas. Após os 2 primeiros dias de abstinência, seu corpo começa a reagir de forma diferente. Ainda não é fácil, mas as mudanças internas já estão acontecendo. E você vai começar a sentir isso. Na primeira semana, é comum observar oscilações de humor. Sem o açúcar como fonte rápida de prazer, o cérebro precisa se reajustar. Você pode se sentir mais emotivo, impaciente ou até melancólico. Queda de energia temporária. Como o corpo está acostumado a usar o açúcar como combustível, ele ainda está reaprendendo a utilizar outras fontes, como gordura e proteína. Alterações no sono. Muita gente relata sono mais leve ou dificuldade para dormir nos primeiros dias, mas esse padrão tende a melhorar nos próximos ciclos. Mas aqui vem a boa notícia. Ao final da primeira semana, você já pode começar a sentir uma leve melhora na disposição e no foco. O cérebro começa a se libertar da névoa causada por picos e quedas de glicose, e isso traz mais clareza mental. Curiosidade científica. A glicose em excesso prejudica a produção de serotonina, o hormônio da felicidade. Ao cortar o açúcar, o corpo passa a regular melhor essa produção, o que pode reduzir quadros de ansiedade e até melhorar sintomas leves de depressão. Dica prática: aposte em alimentos ricos em triptofano, como ovos, banana e castanhas, para ajudar o corpo a equilibrar o humor nesse período. A semana 1 é como um teste de resistência mental e emocional. Se você passar por ela, o melhor ainda está por vir. Agora que seu corpo já superou o choque inicial e está se adaptando a uma vida sem açúcar, algo poderoso começa a acontecer na segunda semana. A inflamação crônica começa a diminuir. O açúcar refinado é um dos principais responsáveis por processos inflamatórios silenciosos no organismo. Ele sobrecarrega o fígado, desregula hormônios e favorece o acúmulo de gordura visceral, aquela perigosa que se instala ao redor dos órgãos. Na segunda semana sem açúcar, os benefícios se tornam mais visíveis. A pele melhora, espinhas, vermelhidão e oleosidade começam a reduzir, pois o corpo está menos inflamado. O intestino agradece. Há uma melhora perceptível na digestão e no funcionamento intestinal, já que a flora bacteriana se equilibra. Menos inchaço.
Você pode notar que acorda com o rosto menos inchado, e até a retenção de líquidos diminui. Segundo um estudo publicado no Journal of Clinical Investigation, dietas com alto teor de açúcar aumentam a produção de citocinas inflamatórias. Ao cortar o açúcar, o sistema imunológico se fortalece, tornando o corpo mais resistente a gripes, infecções e até doenças autoimunes. Muitas pessoas também relatam melhora nas dores articulares e musculares, especialmente aquelas causadas por inflamações silenciosas, como no caso da artrite. Dica prática: aproveite essa fase para incluir alimentos anti-inflamatórios na rotina, como cúrcuma, gengibre, azeite de oliva e vegetais de folhas verdes. Se você chegou até aqui, parabéns! Seu corpo está entrando em estado de reparação profunda. Mas espere só, até ver o que acontece com seu cérebro na semana 3. Na terceira semana sem açúcar, é como se o seu corpo começasse a funcionar no modo ideal. As engrenagens internas se ajustam e os resultados se tornam ainda mais visíveis e motivadores. O primeiro grande impacto está no metabolismo. Sem os picos e quedas de insulina provocados pelo açúcar, o corpo começa a queimar gordura de forma mais eficiente. Ou seja, você começa a emagrecer de verdade, e não apenas perder líquidos. Outro ganho incrível é no cérebro. Você se lembra daquela névoa mental, da falta de foco, da fadiga mental do dia a dia? Pois bem, ela começa a desaparecer. Estudos mostram que a alta ingestão de açúcar está relacionada a déficits cognitivos, perda de memória e até risco aumentado de demência. Ao retirar o açúcar da dieta, seu cérebro se torna mais estável, com menos variações de energia e mais clareza de pensamento. Você pode perceber mais foco e produtividade, melhora na memória de curto prazo, redução da ansiedade e da compulsão alimentar. O cérebro começa a operar com mais estabilidade, sem os altos e baixos provocados pela glicose. Isso reduz impulsos, melhora o autocontrole e até ajuda a estabelecer hábitos mais saudáveis de forma mais consistente. Curiosidade interessante: a microbiota intestinal, que influencia diretamente o humor e o comportamento, também se equilibra após 3 semanas sem açúcar, o que reforça ainda mais esse efeito mental positivo. Dica prática: aproveite esse momento de clareza para fazer pequenas mudanças permanentes, como reduzir o açúcar do café, evitar sucos industrializados e sempre ler os rótulos dos alimentos. Se o cérebro está mais calmo, o metabolismo mais ativo e o corpo mais leve, imagine o que acontece ao final dos 30 dias. Chegar à 4ª semana sem açúcar é como conquistar um novo patamar de saúde. Você não é mais a mesma pessoa que começou esse desafio. Seu corpo está mais limpo, sua mente mais clara e, o mais importante, você retomou o controle sobre os seus hábitos. Na semana 4, o que acontece é uma estabilização do sistema metabólico, hormonal e digestivo. O organismo começa a operar de forma mais eficiente e sustentável. Paladar transformado. O que antes parecia sem graça, agora é saboroso. O gosto natural dos alimentos volta a ser apreciado, e você passa a sentir menos desejo por doces artificiais. Redução de gordura abdominal. Com o equilíbrio da insulina, o corpo para de acumular gordura no abdômen, o que diminui o risco de doenças cardíacas e metabólicas. Melhora no controle glicêmico. Pessoas com pré-diabetes ou resistência à insulina têm grandes chances de normalizar seus níveis de glicose. Fortalecimento da imunidade. Com o corpo menos inflamado e o intestino funcionando bem, seu sistema de defesa fica mais eficiente. Mas talvez o maior ganho seja este: você provou para si mesmo que consegue viver melhor sem depender do açúcar. Isso cria uma sensação de autonomia, de conquista real. E não estamos falando apenas de estética, mas de longevidade e prevenção de doenças sérias, como diabetes tipo 2, esteatose hepática e até alguns tipos de câncer. Dica final: se você chegou até aqui, parabéns! Agora, o ideal é não voltar aos padrões antigos. Você pode até consumir açúcar ocasionalmente, mas com consciência. O segredo está no equilíbrio, e você já tem as ferramentas para isso. Você viu que cortar o açúcar por apenas 30 dias pode transformar completamente a sua saúde, por dentro e por fora.
Desde a primeira abstinência até a transformação do paladar, os benefícios são reais, poderosos e duradouros. Mais energia, menos inflamação, mente clara, metabolismo acelerado, imunidade fortalecida, redução de risco de doenças graves. Mas mais do que números e sintomas, o que realmente muda é a sua relação com a comida, com seu corpo e com sua saúde. Você prova para si mesmo que consegue, que tem domínio sobre o que consome, que merece viver com mais qualidade de vida. E agora, a decisão está nas suas mãos. Você vai continuar sendo refém do açúcar ou vai escolher viver o seu melhor corpo, sua melhor mente e sua melhor versão? Deixe nos comentários. Você topa o desafio dos 30 dias sem açúcar? Ou já tentou alguma vez? Como foi? Sua história pode inspirar outros. Curta o vídeo, compartilhe com quem precisa dar esse passo e se inscreva no canal. Porque toda semana temos conteúdo valioso sobre saúde preventiva, alimentação e bem-estar familiar. Você não precisa mudar tudo de uma vez, mas precisa começar. E hoje é o melhor dia para isso.